Nós temos que pregar para todo mundo, a toda a criatura. E diz em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o cristianismo tem que ser levado aos confins da terra, porque é a única religião certa. Cristo é a única divindade a ser amada, a ser adorada, a ser glorificada, a ser exaltada. Não existe outro Deus. O resto das religiões ou foram criadas pelos homens ou foram criadas por Satanás. É aí que vem os falsos profetas, que são pele de ovelha, mas dentro são lobos roubadores. Então, meus amados, eu não vou descansar até que todos os lares no Brasil tenham ouvido a respeito de Jesus. Esta tem sido o ênfase da minha vida: pregar e ensinar. Então o nosso ministério é identificado como pastores, ensinadores, evangelistas que anunciam as boas novas, os seus bispos que têm a revelação da graça de Deus. Amado, isto exige maturidade da pessoa que sobe, não pode ser neófito. Porque esta reunião não é uma reunião de uma associação, esta é uma reunião da Assembleia dos Santos, que tem que ser dirigidos sem erros, sem engodos, mas com a verdade. Esta é a igreja forte sobre a rocha. Então Deus estabeleceu o seu ministério, um modelo de serviço. Primeiro sinal que você deve acreditar num líder ou no governo da igreja, chama-se humildade. Primeiro sinal: se você vê um indivíduo pipi emproado, nariz levantado, você vê uma pessoa soberba, vaidosa, que coloca a sua vida à frente de Deus, à frente da igreja, isto é muito, muito errado. Então Deus escreveu um modelo, disse: humildade, vigilância, ensino, aconselhamento do altar, pastorear o rebanho, sem modismos, sem invencionices, sem doutrinas más, equivocadas, que Deus nunca disse na sua palavra. Eu recordo, há muitos anos atrás, nós recebemos um pregador que veio dos Estados Unidos, e ele pregou 3 dias seguidos na igreja, e nos 3 dias seguidos que pregou, não abriu a Bíblia uma única vez. E quando terminamos, ele me perguntou: e aí, foi bom? O povo, eu anunciei, as pessoas vieram, ele veio dos Estados Unidos. Eu disse: irmão, assim, eu gostei de tudo, mas você não abriu a Bíblia uma vez? O que você veio fazer aqui? Gastar o meu dinheiro? Volta para casa, vai estudar a Bíblia, vai aprender, vai pesquisar. Depois você volta mostrando a palavra. Não, senão é um palrador frívolo. Então, meus amados, nós temos um chamado, segundo diz Atos 20, 28. Vamos voltar lá, Atos 20, 28. Bispo, só um pouquinho atrás, só para lembrar. Atendei por vós, por todo o rebanho. Olha como é que o Senhor diz: o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Diga mais uma vez: igreja de Deus. E por que nós chegamos a ser igreja? Porque Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Então, meus amados, igreja de Deus é uma coisa muito responsável, muita responsabilidade. Primeiro começa com o anjo da igreja, porque a Bíblia diz que eu vou responder por tua alma, pelo teu sangue. Isso é sério. Por isso é que eu tenho que amar mais a igreja do que as atividades da igreja. Tem gente que ama as atividades da igreja, glória a Deus, mas tem que amar primeiro a igreja. Tem gente que vem aos ensaios e vai embora para casa, não participa da igreja. Esta pessoa não é da igreja, é o ensaiador, mas não é da igreja. Temos que amar a igreja, compromisso com a igreja. E olhe o que disse Martinho Lutero, o primeiro reformista da igreja católica. Ele disse: o verdadeiro pastor tem 2 vozes, uma
chama as ovelhas, a outra espanta os lobos. Eu tenho essa voz.